Maíra Goulart, já posicionada aqui para conversar com a gente. Maíra, essa questão, vou ter que dar uma esticada aqui nesse debate com você, rapidamente, assim, só para você, essa nova função da Polícia Rodoviária Federal realmente muda tudo, né? Porque aí a União vai ter uma polícia ostensiva. Pode me dá um pouco, tudo que se refere à segurança pública, me dá um pouco de medo, no sentido de que, assim, de ser um desastre. Mas pode dar certo essa. Olha, Conde, a gente nunca teve tão alinhado. Eu não sou especialista em segurança pública, estava ouvindo as notícias no jornal como uma cidadã comum, e a única sensação que eu tinha é essa mesma sua, um certo medo, porque me parece que o governo federal está matando no peito e falando assim: pode deixar comigo que eu vou resolver. Os estados não estão resolvendo, pode deixar que eu vou resolver. Não só no tocante a esse empoderamento da Polícia Rodoviária Federal, mas a própria Polícia Federal, que no caso aqui do Rio de Janeiro em especial, ela foi empoderada pela revisão da DPF das favelas, né, aquele julgamento que ocorreu na semana passada, em que o Supremo se manifestou a esse respeito e indicou que para crimes e para suspeitas que envolvam forças, e aí ele coloca uma ampla lista, né? Interestaduais, internacionais, mas também com violações dos direitos humanos, haveria a previsão de que se formasse uma contratarefa da Polícia Federal para investigação e que ficasse fixa investigando, né? Isso me parece que é um movimento do Poder Executivo, né, do governo nacional, em reivindicar o tema, a responsabilidade da segurança pública, que no Rio de Janeiro se tornou uma endemia, né? A gente tem uma evolução muito rápida dos indicadores de crime, de violência, mas em especial roubo, furto, que está apavorando a população. E não só lideranças à direita, como o nosso governador Cláudio Castro, tem feito muitas declarações no sentido punitivista. Ele deu uma declaração na semana passada muito interessante, em que ele falava assim: não, o problema é que a nossa polícia não tem problema, a nossa polícia vai lá e prende. Mas aí ele diz que a justiça vai lá e solta. A justiça manda soltar. Até aí tudo bem, né? Ele é uma liderança da direita, está se movimentando para esse campo, embora na eleição em que ele venceu, né, que é a eleição que ele ganhou para governador em 2022, ele tenha se movimentado ao centro. E agora ele faz esse caminho à direita, sobretudo no tema da segurança pública. Mas chama atenção também o Eduardo Paes ter sido um porta-voz desse movimento contra a DPF das favelas, que não sei se vocês já comentaram sobre isso, foi uma medida adotada durante a pandemia para resguardar a população que vive em favelas de invasões costumeiras em horários inapropriados e que colocavam em risco a segurança da população. Agora liberou de novo, né? Helicóptero, incursão em favela, é isso que aconteceu e é isso que você também olha com olhos de desconfiança? Com muitos olhos de desconfiança, embora a decisão do Supremo ela tenha sido multidimensional. Ela não foi apenas na dimensão de aumentar a liberdade da polícia em invadir, em adentrar nesses territórios e praticar a violência. Ela enfatiza muito a dinâmica de controle da polícia, né, que precisa haver relatórios muito precisos. Ela indica 90 dias como máximo para que as polícias coloquem nos seus, como chama isso? Uniformes, mas também nos carros, câmeras de segurança. Ela dá poder para a Polícia Federal, ou seja, retira o monopólio da Polícia Militar no Rio de Janeiro sobre crimes não só em territórios de favela, mas em todo o território do Estado. Foi uma decisão que me parece ter dado umas no cravo e uma na ferradura, mas que permitiu a manutenção desse discurso, é esse meu ponto, por lideranças à direita, mas também do campo progressista, como é o caso do Eduardo Paes, nesse tema da segurança pública. E aí, só para ficar bem claro o que a gente está falando, para amarrar. Assim como
o governo federal, o Lula, está se movimentando para esse tema da segurança pública. O Eduardo Paes faz o mesmo movimento, porque a população elege esse tema como seu tema prioritário. Claro. Esse investimento na economia, como se fosse, né, a demanda, a única demanda, a demanda que vai resolver tudo, melhorando a economia, tudo vai dar certo, essas pessoas vão votar no campo progressista, cada vez mais fica nítido que não, que as expectativas dos cidadãos não se dirigem apenas ao tema econômico. Eu diria para as forças de esquerda nacionais o seguinte nesse momento, né? Bem-vindas ao debate sobre segurança pública, porque eu acho que agora a esquerda finalmente entendeu que precisa, né? E ainda aos trancos e barrancos, cometendo alguns excessos aqui e ali, entrou na disputa narrativa pela questão da segurança pública. Isso é muito importante, né, Maíra? Você concorda? Não, me parece que a esquerda sempre teve nesse campo, no seguinte sentido: o problema é que ela defendia uma solução de longuíssimo prazo, uma solução sempre atrelada às condições estruturais de opressão das classes populares. Né? Numa associação que às vezes é imprecisa empiricamente entre pobreza e violência, ou mesmo uma esquerda mais atualizada que apresentava soluções para o problema da segurança pública que envolviam transformações muito estruturais nas polícias, sem indicar como isso vai ser feito, como isso pode ser feito diante do fato de que o poder civil em relação ao poder militar vive um relacionamento tenso, né? Sim, sim. Então, me parece que o que acontece o campo progressista está sem discurso, porque essas formulações muito estruturais e muito baseadas na ideia de direitos humanos já se demonstraram incapazes de afetar o cidadão, que não que não convive, né, que não tem os direitos como algo no seu cotidiano, diferentemente da classe média. Qual o problema da linguagem da esquerda? A esquerda sempre responde em termos de direitos humanos, direitos sociais, e as classes populares têm os direitos menos, como dimensão menos estruturante da sua vida. Mas é exatamente esse ponto. Eu falei, a esquerda chegou, né, aterrizou agora nesse outro discurso da segurança pública, não no histórico, né, nessa outra dimensão que disputa espaço com a direita nesse momento. Vamos acompanhar. Agora, Maíra, eu quero trazer um tema aqui que está correlato com esse, mas ele tem outras sutilezas, que é a da anistia. E eu quero dar o nome aos bois aqui, não sei se você concorda, mas assim, é uma derrota fragorosa da direita. Eles perderam essa tentativa de encaixar a anistia. O Bolsonaro até conseguiu encaixar aquela narrativa da Débora do Batom, mas a anistia, enfim, morreu, está enterrada, e eu acho que é uma derrota, assim, traumática até para a direita. O que você pensa sobre isso? Por favor, fala para a gente. Acho que você não vai concordar comigo. Eu ainda não consegui superar muito bem 50 mil pessoas na Paulista, né? E eu acho que todas as narrativas de derrota, de fragilidade da direita, elas não podem negligenciar essas 50 mil pessoas na Paulista, que foram convocadas pelo tema da anistia. É claro que não é um tema majoritário, é um tema complexo, afeta pouco, capilariza pouco em termos de inteligibilidade, até porque é uma anistia a pessoas que não foram condenadas ainda, ou seja, é um termo que sequer faz muito sentido, ou seja, a população não é que ela seja ignorante e não se interesse por esse tema, é porque, de fato, fica difícil entender, é um deslocamento tão grande do tema da anistia que, então, eu acho que houve uma derrota, sim, muito em parte, porque não é um tema que provoque confluência de todos os segmentos da direita, porque não dá lucro, não é uma pauta que aqueles segmentos da direita que estão mais preocupados
com a dinâmica econômica não se atraem. A dinâmica econômica aí não é só macroeconomia, né? Mesmo a dinâmica econômica distributiva, levar emenda, fazer política social. Então, é uma pauta complexa, e aí a derrota, para mim, se explica muito mais pela pouca atratividade eleitoral dessa pauta. Mas a direita, de modo geral, gente, votou 50 mil pessoas na Paulista, num contexto em que o campo progressista não consegue colocar 10 mil pessoas. Essa dimensão de ocupação das ruas aqui está assim, com muita tranquilidade. Aliás, a manifestação da Paulista, a esquerda não conseguiria reunir aquele contingente, nem em Copacabana, aqueles 18 mil também. Enfim, mas isso a gente presta atenção nas curvas, né? A curva de ocupação de espaço, você que gosta muito de pesquisa, né? Da direita, ela está declinando, porque eles levavam muito mais gente na Paulista, levavam 200 mil, era uma coisa, né? Bastante forte. E a esquerda ainda é uma incógnita, digamos assim, para essa reocupação. Eu acho que isso só vai acontecer no ano eleitoral 2026, que daí o pessoal vai para a rua mesmo, para os comícios e tudo mais. Quer complementar esse raciocínio? Sim. Mesmo assim, a gente está falando de um presidente, de um ex-presidente, que está inelegível, que ele não tem hegemonia sequer sobre o seu campo, né? Haja vista uma disputa ferrenha sobre os espólios do Bolsonaro. Mesmo assim, ele coloca 50 mil pessoas na Paulista, e aí não é uma questão de ruas apenas, porque há também uma hegemonia no campo das novas mídias, porque esse é aquilo que a gente conversou quando estava falando sobre Copacabana. Aquilo é para produzir um take para reverberar nas redes e dar a impressão de que o movimento é multitudinário. E eles conseguiram isso de uma maneira mais artificial em Copacabana e de uma maneira mais orgânica na Paulista. Outra coisa que eu acho interessante salientar na Paulista foi o papel dos prefeitos que se comprometeram a enviar pessoas, né, a fazer encher aquele movimento, o que mostra que a dobradinha, né, Tarcísio e Bolsonaro, funcionou para essa manifestação de força. Mayra Goulart, eu quero trazer um tema agora que eu prometi que não iria mais comentar aqui, mas pelo menos nas minhas reflexões, quer dizer, aqui com a Maíra, sobretudo com a Maíra, que é uma especialista nesse campo, que são as pesquisas. Eu estou assim, traumatizado e abominando, porque a minha questão é o seguinte: as pesquisas, você sabe, eu falei com você, elas levam a gente para um não lugar, né? A gente só fica discutindo, o Lula caiu a popularidade, aumentou a popularidade. A gente deixa de discutir questões importantes para o país para ficar discutindo essas platitudes que, inclusive, nesse momento, né, que não é um ano eleitoral nem nada, as pesquisas vinham ali e existe uma extravagância, digamos assim, de publicação de pesquisas. Mas eu sei que você aborda de uma outra maneira muito mais interessante, e eu queria que você falasse um pouquinho das últimas pesquisas que você teve acesso. Você falou de uma Paraná aí, que fala do Rio de Janeiro, mas também, se você puder comentar, porque o Datafolha deu que tinha estancado a queda da popularidade e tudo mais do Lula, se você formulou alguma questão sobre esses dados. Maíra. Eu concordo com você que essas pesquisas que ficam acompanhando a série histórica da avaliação de governo, popularidade do governo, avaliação do presidente, elas são interessantes para a gente ver aquelas fotografias, o que pegou mal, o que pegou bem. Por exemplo, Pix pegou péssimo. A questão do pé de meia pegou bem. Esse momento atual em que a gente tem uma série de políticas públicas sendo lançadas, aí me chama muita atenção em relação para além dessas filigranas de subiu e desceu a avaliação da popularidade, me chama a atenção outros elementos da pesquisa. Por exemplo, aqueles que indicam uma certa fragilidade do instrumento políticas públicas no que diz respeito à avaliação do governo. Isso eu acho que a gente tem que refletir. Pode ser algo estrutural que tem a ver com um processo
de mudança social mesmo profundo que nós vivemos, em que o neoliberalismo se torna uma linguagem hegemônica, não só na mídia tradicional e nas elites, mas que ele atinge o tecido popular. Eu vou contar uma anedota. Meu companheiro é professor de escola e ele estava contando que na escola CLT é xingamento entre crianças. Sua CLT, você é muito CLT. Se Que isso bonitinho. permeia a relação entre crianças, a percepção sobre políticas públicas, que é alguma coisa que está associada a uma instância planejadora, que é o Estado, qual o problema com a CLT? Está associada a uma instância de planejamento, né? Um empregador, uma estrutura, e isso em detrimento do que seria o empreendedorismo individual, a relação dos indivíduos espontânea no mercado, que é o cerne dessa ideologia neoliberal, como algo que produz uma distribuição adequada, né? Talvez não justa, mas adequada porque meritória. Me chama a atenção na pesquisa da Quaest, aquela que foi bombástica, que deu que o governo está caindo em tudo, 60 e poucos por cento de desaprovação, foi uma certa indisposição em relação a políticas públicas, mesmo em relação àqueles que são beneficiários. E aí pode ser, melhor das hipóteses. Qual é a melhor das hipóteses? É só uma indisposição em relação ao governo que contamina todas as outras perguntas da pesquisa. Quer dizer, se perguntasse qualquer coisa ali que pudesse ser associada ao governo, o cidadão ia se manifestar negativamente. Agora, pode ser que não seja só isso. Pode ser que seja reflexo dessa mudança estrutural que a gente vive e que tem a ver com o que a gente estava conversando antes, com o predomínio, por exemplo, da pauta da segurança sobre pautas econômicas. Né? Uma certa mudança na estrutura valorativa da cidadania, que tende a priorizar temas como segurança, mérito pessoal, enriquecimento pessoal, em detrimento de políticas públicas, questões propriamente do Estado, questões propriamente coletivas. Perfeitamente. Maíra Goulart aqui no giro. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui no bate-papo. Deixa eu ver o que chegou aqui. O Márcio, o Márcio é de direita, ele nos acompanha. Aqui ele está dizendo: amo o Bolsonaro. Ele diz: me julguem. Querido, a gente já julgou em 2022, né? Já foi julgado. Mas você tem todo o direito de continuar amando. Embora eu ache que amor e Bolsonaro são dois conceitos que não se comunicam, né? É uma coisa, falar em amor, acho que o Bolsonaro não ia gostar disso, viu, querido? Olha só, Edson Antunes, 56% dos brasileiros pedindo a prisão do Jair foi cala a boca. Aqui dizer que foi também a pesquisa, né? Que elas mostraram, inclusive, população contra anistia e tudo mais, né? Edson, achei muito interessante sua colocação, porque ela vem acompanhando aquela 67% acham que ele deve abrir mão da candidatura. Então, também não está favorável para o Bolsonaro, porque 62% acham que o Lula deve abrir mão da candidatura, mas 52% acham que 67% acham que o Bolsonaro deve abrir mão e 52% acham que ele deveria ser preso. Então, o que a gente vê, Edson, é um esgotamento dessas duas grandes figuras. Eu diria, deixa eu só pegar o comentário da Vivian aqui antes. Conde Anistia não morreu, adormeceu, tudo bem, pode ser uma questão até semântica. Que assim, há uma fadiga de material generalizada, né? Inclusive com relação à ocupação de ruas, né? Acho que a população também sente isso, né? Que foi, digamos, enganada num certo sentido. Talvez a esquerda em ter tomado as ruas num dado momento e tudo mais. Enfim, isso é uma questão que é uma ferida aberta na história brasileira. Fadiga de material. Você concorda? O envelhecimento da classe política, né? Dessa classe que. E agora a gente tem digamos, precisamos de uma renovação generalizada. Eu não sei por onde abordar exatamente esse tema. Deixo com você aqui, para você fazer uma breve análise para a gente. Parece que as elites, todas, elites intelectuais, elites políticas, elas estão, como nós, com dificuldade em acompanhar mudanças tão rápidas num período de tempo tão curto. Em 10 anos, todo mundo teve que se tornar digital influencer.
Aí, outro dia, eu tive que fazer uma pesquisa sobre o Wellington Dias, que, aliás, é um fracasso de redes, né, retumbante, um ministro que tem a pasta com maior potencial de engajamento com o cidadão pobre, que é o Wellington Dias, ministro que coordena o Bolsa Família. Ele tem, se eu não me engano, 200 mil, 250 mil seguidores. Assim, muito menos, por exemplo, que a Gleisi Hoffmann, muito menos que o Haddad, muito menos do que vários outros, menos que o Alckmin. Não, e a própria pasta, né? Os ministérios também negligenciam o uso das redes. É uma coisa impressionante. Mas aí eu fiquei pensando, você é o Wellington Dias, você já foi governador de estado, você sabe fazer política, você faz política de uma maneira a sua vida inteira. E, de repente, você tem que se transformar num influencer? Eu fiz uma crítica, mas depois eu tive uma certa solidariedade. São seres humanos e é difícil se adaptar. É diferente de um movimento muito interessante. Eu tenho um orientando que estuda cursos evangélicos de formação política, digitais. E aí tem o caso exemplar do Nicolas Ferreira. Né? Ele já há um tempão produz cursos para formação política, e aí não é formação só de lideranças políticas, é formação dessas pessoas que vão ter nos seus Instagrams a capilarização de conteúdos políticos da direita, que vão fazer comentários, que vão engajar, que vão reproduzir. E o campo progressista, ele é mais lento, está mais lento nessa organização do campo. Organização do campo nas redes sociais. Formação política, não apenas para quem quer ser militante e seguir uma carreira política, mas para ser divulgador, para ser um agente político nas suas redes. Eles estão fazendo isso há muito tempo. O campo evangélico, no momento em que decide entrar na esfera pública, porque durante muito tempo, né, crente não falava sobre política. Quando há essa mudança, não é só essa mudança que a gente fala sobre política, vamos ensinar os crentes a falar sobre política. E aí me parece. E aí se toma um gosto, porque tem um apelo também social, né? Muitas gerações novas também que foram para a esquerda foram nesse é muito menor do que na direita, evidentemente, mas foram nesse patamar assim, não, tipo, é divertido falar de política, não sei o quê, faz parte do complexo, digamos assim, das atividades sociais e profissionais que a gente tem. E esse é o saldo mais positivo do que a gente vive hoje. Se você tivesse que me falar assim, mas qual é a única coisa que é inequivocamente positiva? A meu ver, é inequivocamente positivo que a gente saiu daquele paradigma de fim da política. De que a política é desinteressante porque a diferenciação entre as opções é cada vez menor. É aquele diagnóstico, né, do final do século XX, depois daquela... Agora precisa requalificar, né? Porque, assim, a política... o pessoal começa a se interessar por política de novo, beleza. Agora precisa qualificar essa política, né? Porque senão a gente cai no clichê e na violência que a extrema-direita propõe. Estou errado, não? Cuidado com esse argumento. Porque esse era o mesmo argumento que no século XVIII, século XVII era usado contra o sufrágio universal. Olha, as massas vão chegar na política e elas vão ser extremistas. Mesmo antes do século XVIII, na própria Grécia Antiga, a crítica à democracia ela sempre teve essa estrutura de que os pobres, quando chegassem na... Porque a gente está falando disso, Conde, de gente pobre. De gente pobre que passou a conversar sobre política, se interessar sobre política, a escrever sobre política nas redes sociais, né? A ir para manifestação, a se definir como um corpo político. E essa associação entre gente pobre participando da política e extremismo, ela é uma característica muito estruturante do pensamento elitista. Marcelo Dias está chegando aqui. Abre a sua câmera, Marcelo, para eu colocar você na nossa tela aqui, a gente seguir juntos aqui, mais uma vez. Marcelo Dias, Maíra Goulart juntos. Obrigado, Marcelo. Tudo bom, querido? Bom dia. Bom dia não, boa tarde. Né? Já boa tarde. Maíra, excelente tua fala. Você e Folena, falando sobre a questão de segurança, é brilhante. Adorei a Maria.
A Maíra vindo aqui na quarta-feira, porque ela teve um contratempo, ela em geral vem na terça. Mas a Maíra, o dia que você puder, né? Aliás, semana que vem, vamos estar juntos na terça ou na quarta? Terça. Terça-feira? Maíra, para terminar, eu queria ouvir uma consideração sua sobre essa tensão internacional de tarifaço, de repente, pela abordagem que o Brasil está tendo, de muita calma nessa hora e tudo mais. Como é que você está vendo essa situação? Olha, ela entra muito naquela chave das transformações muito rápidas, né? Pela qual o mundo vive. E, olha, eu tenho uma leitura relativamente positiva, porque não econômica, porque eu não sou capaz de. Eu não sou economista, né? Não sou capaz de produzir uma análise qualificada disso. Mas eu sou cientista política. Que o Trump pode ser um ótimo cabo eleitoral do campo progressista, ele pode ser. Porque muito dos grandes empresários e do impacto econômico que isso vai ter entre as elites pode servir para, olha, eu detesto o pobre, eu detesto o Lula, eu detesto o Partido dos Trabalhadores, mas eu tô com um pouco de medo de que se esses malucos chegam no poder de novo, dessa vez eles vão surtar, vão taxar, vão fazer, vão acontecer, e a gente não vai ter controle sobre eles. Então, talvez é melhor eu ir aqui no meu segurinho, que eu sei que não vai fazer, não vai decretar o fim da propriedade privada, embora a gente fale isso para ser engraçadinho, a gente sabe que ele não vai fazer isso, que ele não é comunista, que ele não é nada. Melhor eu votar, que eu sei que pelo menos meu iPhone está garantido. O meu iPhone de volta. Maíra Goulart, brigadíssimo, bom trabalho para você aí, muita intensidade, muito debate. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Maíra Goulart. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, tchau, Conde. Beijo todo mundo.